A literatura de ficção científica é um gênero muito interessante para refletir sobre diferentes questões da existência, do mundo, das perspectivas humanas para o futuro e para o seu presente também. Um autor muito importante nos anos 50 e talvez um dos maiores escritores de ficção científica modernos foi Isaac Asimov. Isaac Asimov escreveu demais, todo tipo de coisa, inclusive divulgação científica. Mas eu vou me deter num livro particularmente interessante dele, dois livros, que é o Fundação e o Fundação e Império. Esses dois livros fazem parte de uma saga mais ampla que ao longo das décadas ele escreveu continuações e preâmbulos, mas eu me detenho nesses dois porque foram os dois primeiros e aonde Isaac Asimov ele levantou questões muito interessantes sobre a natureza da história. Nós diríamos quase que sobre filosofia da história. Fundação conta a história de um historiador, na verdade um psicohistoriador, chamado Hari Seldon, que tem como objetivo, através da manipulação matemática de diversos algoritmos, de diversos níveis, que tem como objetivo prever o futuro. E ele, através de fórmulas matemáticas extremamente complexas, chega à conclusão de que o Império Galáctico, que é onde vive Hari Seldon, vai colapsar dentro de um certo tempo. E para isso, ele estabelece uma instituição, a Fundação, cujo objetivo é zelar pelo bem-estar do conhecimento humano na era de trevas que se seguirá ao colapso do Império Galáctico. Hari Seldon, sua previsão do futuro era tão perfeita que isso fica claro no segundo volume, Fundação e Império, que em todas as crises que aconteciam a partir daquele momento, ele aparecia numa espécie de holograma, já depois de muito tempo de morto, para dizer o que estava acontecendo e apontar as soluções para as crises momentâneas. Fundação e Fundação e Império são dois livros onde ele trata um pouco, ele reflete sobre a natureza da história. E ele, no Fundação e Império, em determinado momento, surge uma pessoa, um líder que subverte a ordem universal como ela estava constituída. E, em função da crise desse líder, todos aqueles que ouviam Hari Seldon nos seus hologramas vão para a sala onde ele costumava aparecer e esperar que Hari Seldon dissesse como resolver aquele problema, aquela emergência daquele líder carismático que estava conturbando a política do seu tempo. Quando Hari Seldon aparece, ele começa a falar de um outro assunto, que não tinha necessariamente a ver com aquilo. E aí as pessoas se dão conta de que as fórmulas matemáticas de Hari Seldon para prever o futuro não funcionavam diante do extraordinário. O extraordinário era mais relevante que todos os algoritmos. Depois, é claro, Isaac Asimov vai escrever continuações prévias onde esses elementos vão ser matizados, mas nesse momento ele levanta uma questão muito relevante sobre a história, que é a incapacidade humana de compreender a história, prevê-la, estabelecer sobre ela um domínio total. O extraordinário, diz Isaac Asimov, sempre se impõe sobre aquilo que é racionalmente previsível. E o extraordinário é um componente elementar da história. Aliás, isso nada mais é do que Heráclito de Éfeso, que dizia que a morada do homem é o extraordinário. Ou seja, estamos sempre sujeitos ao inusitado, ao surpreendente. E isso, por exemplo, é uma coisa muito interessante que a literatura de ficção científica permite refletir, sobre grandes temas da vida e da filosofia de uma forma ficcional. Por isso é uma literatura importante. E por isso o livro Fundação e Fundação e Império, esses dois livros de Isaac Asimov, são livros que merecem ser lidos e considerados.